Vamos falar sobre configuração de máquina virtual. Como você já viu, se eu escolher o Windows na Windows Server, 1,2 GB de RAM é somente para Windows. Você pode achar que isso é muito ou isso é pouco, mas não tem como escapar. Eu não acho isso muita memória. Para ser sincero, o Google Chrome, às vezes chega a 2, 3 GB quando eu estou navegando, até mais. Então, vamos lá. Então, a máquina virtual, para um propósito específico, você tem que olhar o que você vai usar dentro dela. Você vai usar o Lazarus? Você vai usar Java? Você vai usar, enfim, Delphi? Né? O que você vai usar? Então, para cada aplicação que você for usar, a quantidade de memória RAM vai ser diferente. E também de quantos núcleos de processamento nós vamos querer. Uma base de comparação é que eu acho simplesmente impossível usar o Delphi com 4 GB de RAM. É impossível. Você pode tentar, se você consegue, você é herói. Tá? Então, o Delphi não tem jeito. Né? Pelo menos 6 gigas, mas para as minhas máquinas virtuais eu coloco 8. Não adianta colocar mais que 8, porque aparentemente ele não usa. Tá? Mas menos do que 4 é impossível usar o Delphi. Tá bom? Então a gente vai aqui em Winbase aqui na nossa máquina virtual e vamos aqui em configurações. Em configurações, nós vamos aqui em sistemas e vamos determinar quanto de RAM eu preciso. Se você tem 32 GB de RAM, hoje memória é barata, você pode colocar quanta memória você achar que precisa. Mas colocando mais memória não ficará rápido. À medida que você for rodar as suas aplicações, você vai ver aqui dentro da- do gráfico do VirtualBox o consumo de RAM que seu ambiente está usando. Você mede depois de uma hora e vê o histórico de consumo de RAM. Quando você vê, por exemplo, que ele não saiu dos 4 GB de RAM, aí você faz o seguinte, coloca em 5, né? Dá 1 GB a mais de sobra. Então essa é a tática mais interessante para você definir quanto de memória você precisa. Coloca 8, né? Dificilmente algum programa, que você vai usar, ambiente de programação, vai usar mais do que isso, e aí você vê o pico que ele chega, quanto de RAM aquela máquina virtual está usando. Depois você reduz, tá bom? Uma das escolhas mais difíceis também, então, isso é memória, tá? É com respeito à configuração de CPU. Eu tenho aqui na minha máquina 12 CPUs, Não é um i7. Se você vai com uma ideia, por exemplo, como o Delphi, de maneira geral, Lazarus, 4 dá suficiente. Você pode aumentar, mas você deve levar em consideração que muitas pessoas, não sei se é o seu caso, que programam com Delphi, eles usam apenas a thread principal do programa. Então, você precisa no mínimo duas. Né? E aí, se você usa mais threads dentro do seu programa, 3, 4, aí você vai indo, Mas eu considero que o meu trabalho diário, seja Delphi ou seja Lázaro, 4 está de bom tamanho. Mas isso poderá variar, tá bom? Aceleração gráfica, né? Você pode habilitar aqui, não é aceleração gráfica, aqui é só aceleração, Lembra do que eu falei sobre o virtualizador? Então, tem aqui várias opções. Você pode usar o Hypervisor o que você desejar, tá? Eu estou aqui, posso configurar para o padrão, que é do próprio VirtualBox, não tem muita diferença, ele já vem como padrão, mas você pode trocar pelo KVM, por exemplo, que já está instalado no meu computador. E aí você tem uma forma de fazer para virtualização. O que é para virtualização? Aquilo que eu falei para você. Se você instala os drivers, que vem do VirtualBox dentro do Windows, o sistema host e o sistema hospedeiro podem se comunicar. Então, nem tudo é virtualizado ou emulado. Então, você tem ganho de performance, porque os drivers que estão dentro do Windows vão falar com os backends ou drivers que estão na máquina hospedeira. E isso ganha performance. Tá bom?
Com respeito ao monitor, não há muito o que fazer, mas você poderia habilitar a aceleração 3D aqui. Não vai te permitir jogar, tá? Isso não vai. Mas as animações que você tanto pretende ou precisa, elas estarão lá também, né? E também porque a virtualização, né, no Windows parece que é impossível de você não usar. Porque algumas coisas dentro do Windows, até para navegar, né, dentro do Windows, você precisa, né, ter placa 3D, tá? Então, faça isso, tá bom? E aí, quando você fizer isso, jogue 128 megas de VRAM, tá? A quantidade de monitores, você pode escolher quantos monitores você quiser para dentro do Windows. Se você é produtivo com os virtuais desktops dentro do Windows, quando você colocar em full screen, eu vou mostrar isso daqui a pouco, você pode também habilitar monitores virtuais. Isso serão emulados e é exatamente como uma estação real, tá? Não tem diferença não, tá? Armazenamento, depois eu posso mostrar isso, o tempo não vai permitir, né? Mas se você não virtualiza, não usa som, você pode desabilitar o áudio, tá? Porque aí você não vai ter aqueles sonzinhos típicos de um Windows, né? Quando dá erro, alguma coisa assim. Mas se você não precisa deles, fica silencioso, é meio bacana. Quando estou programando para o web, né? Eu desabilito nesse tipo de máquina virtual, né? Eu desabilito o som, tá bom? Redes eu vou pular por enquanto. Interface de usuário, algo que eu normalmente faço, né? O estado visual aqui, né? Você já escolhe qual deles você quer. Você vai ver que o Seamless é muito bacana, é ótimo de você querer usar. Se você puder, use. Tá? Eu mostro ele daqui a pouco, tá bom? Então é isso. Se você quiser ver aquele modo, aquelas opções de modos aparecendo na tela, essa barrinha aqui, ó, você pode clicar aqui, tá bom? Ok, muito bem. Então é isso. Essa é a configuração que eu posso mostrar para vocês. Tá bom? Existem muitas outras coisas aqui, mas o tempo não permite que eu passe sobre todos eles.